Boa noite, pessoal. Acho que já está entrando todo mundo aí, né? Queria, primeiramente, agradecer a todo mundo aí pela presença. Já estou vendo que o pessoal já está começando a entrar aí. Queria dar uma boa noite, né? Boa noite para quem não me conhece. Carlos Mesquina, eu sou o diretor regional do Secov, da Baixada Santista. Para quem não conhece o Secov, é o Sindicato de Habitação, né? Então, eu queria, primeiramente, falar sobre... Hoje a gente vai fazer uma apresentação mais ou menos do balanço do mercado de 2020 e queria já começar agradecendo ao meu amigo Celso Petrucci, que é o economista-chefe do Secov, o vice-presidente da CEBIC, Comissão Imobiliária, da Câmara Internacional de Construção. E a gente queria... E o Celso já entrando aqui. Celso, boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmão. Obrigadão, viu? É sempre uma honra estar com você. A gente já se conhece há muitos anos e vai ser um prazer ficar esse tempinho aqui, essa horinha que passa rápido, né? Eu queria, primeiramente, Celso, agradecer aqui o pessoal e também já começar falando do nosso... tipo uma promoção que vai ter, né? Uma promoção, né? Então, eu gostaria de convidar todos a participarem da Rede Show, né, que será 100% online. Ela acontece agora, dia 3/12, a partir das 14 horas. Né? Quem estiver nessa live com a gente aí até o final, receberá aí 25% de desconto, sendo que ela precisar mandar aí uma participação no e-mail, que é redeimobiliaria@secov.com.br. Rede Imobiliária, nota aí, pessoal, @secov.com.br. Como tem só 20 participantes, por enquanto, daqui a pouco, quando entrar mais, eu vou de novo falar sobre a nossa Rede Show, que é bem legal, e eu acho que valia a pena o pessoal participar e estar com a gente aí nesse evento, no dia 3/12, às 14 horas. Bom, vou passar agora, Celso, aquela apresentaçãozinha do mercado aqui da Baixada Santista. Eu já começo a entrar na tela e eu queria deixar aí um alô para o pessoal, o seguinte: eu vou começar essa apresentação. Essa apresentação ela está disponibilizada no site do Secov e ela é bem maior do que a gente vai apresentar aqui. O que eu estou apresentando aqui, eu resumi um pouquinho, porque senão ficava muito longo e aí a gente acabava entrando no tempo e não dava tempo para o pessoal fazer perguntas. Aliás, façam perguntas para a gente, para mim e para o Celso, por favor, que a gente vai tentar responder aqui o mais rápido possível. E eu gostaria de falar também o seguinte: essa pesquisa ela foi feita do ano passado, né, da metade do ano passado para a metade desse ano. Por que é bom a gente salientar isso? Porque muita gente está com Covid, com a história do começo da quarentena, e vai se assustar com os números que eram e são muito bons, porque eles já começavam a vir um crescimento do mercado, Celso, no começo do ano, bem forte. A gente vinha uma previsão muito otimista. Então, a gente sabe que essa pesquisa ela não tem como ser, ela sempre foi de 19 para 20. Então, a gente só tem 3 meses que a gente participou da quarentena. Nesses 3 meses, também o setor imobiliário conseguiu recuperar. Então, assim, é uma pesquisa muito boa e mostra o que a Baixada Santista tem força, né? Então, aqui a gente está aqui mostrando mais ou menos o acumulado dos lançamentos da região, dos 12 meses, né? E embaixo eu tenho a média, né, dos lançamentos e a média, o crescimento em torno de 7,3% desse período aí que a gente está falando agora, né? Eu vou passar um pouco rápido, porque o intuito é que o pessoal vá no site, pesquise, olhe direitinho e veja como essa pesquisa é importante para todo mundo aqui da região do setor, né? As vendas dos imóveis residenciais na região, em 12 meses, ela foi numa média muito boa. Essas vendas de 64%, e depois, se você quiser comentar em cima, é o que eu salientei dessa média do ano passado e para esse ano e quarentena. Então, a gente tem aí 3 meses de quarentena, vai. Então, na verdade, nós temos 9 meses do momento do mercado que vinha muito forte, para você ver a comparação com o que vinha anteriormente, né? E, enfim, o mercado é bem forte aqui na Baixada. A gente tem uma média muito boa, né? Que ela está
aí mostrando a força aqui da região. Então, você vê, voltando aí no VSO, né? São as vendas sobre oferta, a região mostra que mesmo nas vendas sobre oferta a gente já subiu 14,7% com 3 meses de quarentena. Então, eu saliento que no começo do ano a gente vinha numa força, num crescimento muito bom aqui embaixo, tanto em lançamento quanto em venda, e os estoques, principalmente dos lançamentos e dos novos prontos, estavam indo muito bem. E aí, com a quarentena, lógico, deu aquele baque, e a gente ficou mês de março, abril, maio ainda começando a ver o que a gente ia fazer, e depois a gente retomou muito rápido. Então, eu acredito que essa pesquisa ela não é uma surpresa, pelo menos para nós, né, que acompanhava muito o mercado. Então, a oferta aqui na Baixada Santista, você vê que ela está numa média aí entre R$ 4.600, R$ 4.700 o metro quadrado. 4.000. A gente tem uma média muito boa na oferta e a gente subiu 24,7%, ou seja, os preços não baixaram, César. Os preços se mantiveram e ainda subiu um pouquinho, né? E porque a oferta continuou. Então, a gente teve lançamentos. Ó, você vê que a gente tem aqui uma oferta final para junho de 20 com 4.389 unidades. Você vê como a gente tem unidade ainda em estoque e o que é bom, né? Que a gente tem aquele medo de que vai faltar imóvel futuramente por conta da reposição do estoque e a gente vê que a Baixada constrói forte e a gente consegue recuperar isso, né? Então, eu vejo aqui com muito bons olhos, né, nessa pesquisa, esses números que foram, assim, para mim, não foram uma surpresa, mas a gente estava com uma ideia de que realmente os números eram bons, mas eu considero que eles vieram bem um pouco acima até do que eu esperava, né? E eu sou otimista, veio melhor do que eu esperava. Então, aqui a gente tem uma participação na oferta final dos residenciais, né, da região aqui da Baixada. Dá para ver pelos dormitórios, né, porque a gente vê no econômico e vê o não econômico subindo até mais, porque aqui na Baixada os imóveis são bem valorizados, então a capitalização do econômico ela não supera os preços dos imóveis normais, né? Então a gente tem aqui, ó, de um dormitório, de 2, 3, 4 dormitórios, a gente vai numa fase de obra. Você vê o que teve na fase de obra, 3.233 unidades aí na região, participação, que foi muito bom. Você vê, a gente tem na planta 1.099. Por quê? Porque o pessoal costuma comprar os imóveis já quase pronto ou o novo pronto, que a gente fala, né? O novo pronto tem uma força muito grande aqui, né? Agora, aqui nessa tela que a gente deixou disponibilizando do VSO, é para o pessoal ver uma média aí do metro quadrado, de torno da metragem dos metros quadrados, para o pessoal ver e comparar tanto o lançamento quanto em venda, né? Você vê como deu uma queda forte, né, para os imóveis aí nesse último período, mas mesmo assim com 58,5% de renda. Deixa eu passar aqui, porque eu fico preocupado com o tempo, sempre preocupado com o tempo, né? Então, o VGV, né, que a gente tem aqui, esse VGV, essa tela, eu quis que a gente colocasse, porque a gente tem os 36 meses, ou seja, os 3 últimos anos. E esses 3 últimos anos, eles mostram o crescimento de todo o nosso VGV, em torno de 3,800 milhões, né? E a gente ainda vê o 2 dormitórios muito forte, né? O 2 dormitório continua ainda sendo muito forte. Apesar que eu vi que o 3 dormitórios nos últimos deu uma crescida muito boa, né? Porque um dormitório teve uma época que ele estava subindo, ele vinha muito forte, e eu vi que o 3 dormitórios nessa última pesquisa ele subiu bastante. Talvez porque ele deve ter diminuído, enquadrado o tamanho, eu acho que aí talvez, eu não sei, tem que ver a pesquisa um pouco mais a fundo para ver essa conclusão dos últimos 3 anos. Mas a gente vê que o 3 dormitórios subiu bem, o 2 continua ainda forte, mas o 3 dormitórios subiu bem. E a gente vê também a participação do acumulado aí, César, que o que a gente tem na Baixada Santista, uma força ainda, né, de estoque. Essa pesquisa da Brain ela é bem interessante, porque esses últimos 3 anos a gente começa a comparar, né, e ver
como o econômico também tem subido, né? E, enfim, é uma situação bem interessante. Bom, de preço, né? Eu acho que a gente tinha que colocar preço, porque o preço de venda por metro quadrado é tudo para a gente. O cliente, ele entra, ele já vai procurando preço, né? Já vai tentando ver o preço. E a gente vê como o preço aqui na Baixada, ele se manteve aí num patamar em torno aí de 5 mil, 6 mil metros quadrados, porque a gente tem aqui os 4 municípios, né? Lógico que Santos, Praia Grande, puxa um pouquinho mais. Mas a gente está vendo aqui que de um dormitório, você vê, o de um dormitório a gente tem aí para 19 e para 20 a gente viu uma quedinha nesse preço, mas a gente tem uma queda que a gente nem considera uma queda, a gente considera uma estabilidade, né, nesse preço, porque os preços vêm se mantendo e principalmente no 3 dormitórios, que foi o que deu uma subida, a gente teve um fluxo bem interessante nele, né? Bom, eu estou aqui pensando aqui na última tela. Essa tela, eu gostaria de deixar aí para o pessoal que ela foi uma tela que ela resume as 4 cidades, né? Então, ela tem, por cidade, todos os lançamentos, as vendas e as ofertas, que é o estoque que a gente tem, que é o mais importante aí nessa pesquisa aí, para o pessoal entender o que ainda resta e como estão os estoques nossos aí para os próximos anos, né? A Baixada Santista ela vem forte e ela continua, porque eu apresentei essa pesquisa aí ao longo dos últimos anos e eu tenho visto que ela se mantém aí em 4 mil, 5 mil unidades, mesmo com o lançamento diminuir o número de lançamento ou aumentar o número de lançamento. A gente sabe que 2019 para 20 deu uma recuada, não se lançou tanto quanto vinha, né? E sabe que vai retomar agora para 21. Com certeza, na próxima pesquisa, os lançamentos vão aumentar, a gente vai ter um número meio considerável aí por causa do Covid, mas a gente sabe que o estoque da Baixada, ele se mantém, e ele vai muito bem aí, em torno de 500, 600 unidades por ano, eu não sei, tem que ver esse número melhor, mas com certeza existe um crescimento muito bom para São Vicente, para o Guarujá, e a gente vê que não é só Santos e Praia Grande, né? Santos e Praia Grande sempre se manteve no topo. Aliás, Santos caiu um pouquinho no último ano aí, mas ele já está com uma projeção de crescimento ainda maior. É que Praia Grande, ela vem muito forte, né? Ela sempre vem muito forte, ela não parou nem com crise, nem com Covid, nem com nada. Continuar tocando pau nas obras e nos lançamentos. O Praia Grande realmente deu um crescimento aí muito interessante aí no estoque, né, para esses últimos anos. Bom, vou dar uma saidinha agora e queria apresentar o Celso para vocês aí, né? Meschini, antes de você me apresentar, tem uma pergunta aí no chat. Como é que tá essas perguntas? São 7 perguntas já aqui. Tá. Não, tem uma no chat aí que é da Aline. Tá. Ela está perguntando qual a participação do turismo. Espera aí. Qual a participação do turismo para a aquisição de imóveis nesta região? Ou seja, Santos, Praia Grande, Guarujá, São Vicente, ainda vende muito segundo imóvel ou não? Ainda vende muito segundo imóvel, por incrível que pareça, Celso. E a gente está vendo agora um crescimento maior na segunda moradia, talvez por causa do Covid. Eu vejo que ainda vende bastante e a gente ainda tem uma dúvida de quanto é esse percentual dessa segunda moradia, né? Porque ela às vezes se torna a primeira moradia, né? Quando o pessoal pensa em comprar e é acostumando para depois aposentar, vir para cá ou fazer esse bate-volta. A gente, meio que no meio do caminho, essa segunda moradia se misturou com primeira moradia, tanto na Praia Grande, quanto em Santos, quanto em São Vicente e no Guarujá. Então, a gente ficou com uma perspectiva agora do Covid até de melhora, viu? O pessoal tem comprado mais, por incrível que pareça. A gente acha que eu tenho certeza que essa temporada vai ser a melhor que a gente já teve nos últimos 20 anos, talvez 30 anos. Não tem mais casa para alugar, as casas do litoral estão toda tomada para Réveillon e para as férias. Existe uma procura assim muito grande e está sendo uma coisa de louco isso aí, viu, Celso? Eu acho que essa pergunta aí foi bem interessante. Agora, Aline,
Tem mais uma outra pergunta aqui, vamos ver. Boa noite e tal. É isso, né? Posso te apresentar aí? Fica à vontade, fica à vontade. É que aqui, uma vez, eu vou até dar uma brincadeira, que eu fui apresentar uma palestra acho que no ano de 2018, e veio o Ricardo Salles. Aí eu falei assim, ô Ricardo, você é gato, cara, você não tem idade para ter um currículo tão grande, né? Tu já tem um pouquinho mais de idade que o Ricardo, né? Muito mais, muito mais. O Celso, eu estou há alguns anos no Secov, conheço bem ele, é um amigo pessoal, então eu posso brincar um pouquinho com ele, mas eu gostaria de falar. O Celso é um economista formado pela Fundação Álvares Penteado, né? Ingressou no ramo imobiliário em 1976. Vão achar que você é velho, né, Celso? Como diretor de programas de habitações na nossa Caixa e nosso banco. Iniciou nas atividades do Secov em 1983, né? É economista-chefe do Secov, vice-presidente da Comissão da Indústria da CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria de Construção. Foi representante técnico do Conselho, tutelar do Conselho do Curador do Fundo de Garantia, de 2001 a 2011. E, Celso, cara, eu posso falar para você pessoalmente que você, para mim, é o cara, conhece muito do mercado e, além de ser meu amigo, é um cara do Secov que eu tenho uma muita consideração, porque quando a gente começou a fazer as palestras aqui muito tempo atrás, eu não tinha muita gente, muita coisa que a gente tem hoje, graças a Deus o trabalho evoluiu, e na dúvida dos palestrantes eu chamava o Celso. Então você fez muita participação comigo aqui, lembra disso lá atrás, né? Quando eu, você, o Mesquisa, o Renato, a gente começou com essa loucura aqui na Baixada, né? Obrigado, seja bem-vindo. Queria que você fizesse as considerações aí. À vontade, irmão. Queria agradecer você, Meschini, agradecer o Fred, nosso vice-presidente do interior. Prazer estar aqui com vocês e um prazer falar do mercado imobiliário sempre, né? Algumas coisas interessantes aí que você mostrou. Primeiro, que vocês devem estar com dificuldade de imóvel pronto, né? Cada vez menos o estoque de imóveis prontos cai aí na Baixada Santista. Isso está acontecendo aqui em São Paulo também, graças a Deus. Os estoques que a gente tem hoje de imóveis não vendidos, ou como a gente chama a oferta final, é muito mais de empreendimentos em construção e de imóveis na planta, né? As unidades não vendidas. E outro dado muito interessante que você falou aí do VGV é que a Baixada Santista está vendendo mais de 100 milhões por mês, né? Eu acho que é um número significativo. Nós já tivemos períodos melhores, eu tenho certeza disso, você também, né? Porque eu acompanhei e chegamos até a fazer reunião da Comissão da Indústria Imobiliária em Santos, da CEBIC, né? E eu acompanhei com muita expectativa positiva aquela época que existia, Santos era a bola da vez em função do pré-sal, em função dos investimentos da Petrobras, tudo, e a gente viu o que aconteceu no mercado de Santos, né? Com um boom de lançamentos, com um aumento de preço significativo, né? E devemos estar pagando um preço por isso até hoje, aí eu tenho impressão, né? Lembro muito daquele prédio, quando a gente está chegando em Santos, aquele prédio do lado direito, aquilo ali é emblemático, né? Se não me engano, foi a Cirela que fez, né? Mas também tem outros aí que ainda são oriundos dessa época, né? Então, foram duas coisas que me chamou a atenção. Primeiro, o mercado em Santos Santos, Guarujá, São Vicente e Praia Grande, vinha muito bem em 2019, né? Entramos em 2020 muito bem, e aí, de repente, veio a pandemia, né? Então, eu, na minha apresentação, né, eu vou tentar mostrar para vocês, vamos dizer, o que está acontecendo no mercado imobiliário do país, né? Perguntando aí se já está aparecendo a minha apresentação aí, né? Tá? Ótimo. E quais são as expectativas, né? As expectativas nossas, né? Mostrando alguns fundamentos aí, só para a gente ir trocando ideia, né?
Eu peço desculpas, eu vi que tem gente hoje assistindo, que assistiu terça-feira passada, que eu estava lá com o pessoal de Campinas, né? É lógico que a apresentação é outra, mas algumas coisas a gente acaba repetindo, né? Eu gosto muito de Santos, né? Sou adotado pela República do Gonzaga, né? Adoro a cidade de Santos. Sou torcedor do Santos, santista do coração, né? Hoje, daqui a pouco, às 19h15, nós vamos estar jogando lá no Equador, contra a LDU. Né? Isso aí, Santos. E vou aqui, vamos dizer, 20, 30 minutos, mostrar para vocês o que está acontecendo. Um pouco na economia e nas nossas questões de o que levam as pessoas a comprar imóveis, a demanda. Né? As questões de financiamento, não deu tempo de eu atualizar a apresentação, mas, novamente, no mês de outubro, os financiamentos com recursos da poupança quebraram os recordes de todos os meses de outubro da série histórica da BCIP. Né? Nós vamos chegar aí a 105, 110 bilhões de financiamento só com recursos da poupança nesse ano. Mas lembrando que nós iniciamos um ano com muito otimismo, né? Nós tínhamos certeza que 2020 seria um ano do mercado imobiliário e, de repente, veio a pandemia. Né? Mas, junto com a pandemia, veio o reconhecimento de que o nosso setor, né, até pela geração de emprego, até pela geração de tributos, até para a sinergia com outros setores, ele foi considerado essencial. Então, eu tenho a impressão que em Santos não parou nenhuma obra por causa de, né, como aqui em São Paulo também, nenhuma obra parou. Né? Em quase todo o Brasil, as obras continuaram andando, vírgula, graças a Deus, porque não tivemos problemas com os bancos, não tivemos problemas com os compradores que já tinham comprado. Né? E passamos aí uns meses difíceis, né, como o Meschini falou, principalmente os meses, o final de março e o mês de abril. Esse foi o fundo do poço da pandemia. A partir de maio, a gente já sentiu o mercado voltando, né? Junho mais forte ainda, e o último trimestre, gente, tem sido uma alegria. Ele ainda não está premiado aí pela pesquisa de vocês, mas eu vou mostrar aqui com os números não só nacionais, que fizemos uma coletiva de imprensa ontem na Câmara Brasileira da Indústria da Construção, mas também com os números de São Paulo. Então, vamos lá. Né? Nosso mercado depende muito do crescimento do PIB. Né? Quando o PIB cresce, o nosso mercado de construção civil cresce mais. Quando o PIB cai, o nosso PIB da construção civil cai mais. Perdemos aqui quase 30% de PIB na última crise, entre 2014 e 2018. Né? O ano passado, o PIB cresceu pífios 1,1%, nós já crescemos 1,8%, mas devemos declinar ainda esse ano com toda a força que vem a construção civil, e vocês vão ver isso na geração de empregos, ainda nós devemos ter um PIB da construção civil negativo, mesmo com todas essas com todo esse reconhecimento que o governo fez da nossa atividade de essencialidade. Bom, não preciso explicar para todo mundo que está assistindo, como todo mundo é ligado ao mercado imobiliário, que nós estamos assistindo um quadro, né, que é a tempestade perfeita para a venda e para a aquisição de imóveis. Né? Nós estamos com a taxa Selic no patamar mais baixo da história e com uma previsão de que o ano que vem, lá no final do ano, se subir o que estão esperando, ela vá a 3%. A mesma coisa para a inflação. Né? Apesar de estarmos sofrendo, nós da construção civil, um certo aumento de insumos, um certo desabastecimento em aço, em alguns lugares de outros produtos, como os tubos, conexões, cobre, né? Apesar disso, né, a expectativa para o ano que vem é que a gente tenha um ano com uma taxa básica de juros ainda muito baixa. Se não fosse esse patamar histórico, seria a mais baixa do patamar histórico, a do final de dezembro de 21, que está prevista, e também o nível de inflação. Né? Não vamos esquecer, gente, que nós somos um país acostumados com a inflação. Né?
tem gente que não entende que nós tivemos, num ano no país, 2.400% de inflação. E nós estamos falando aqui dos últimos anos de um IPCA em torno de 3% a 4%. Né? E esse IPCA deve continuar no ano que vem. A previsão do governo, a previsão do Banco Central é que isso continue bastante moderada a inflação. Então, esses dois pontos que são básicos para que a compra do imóvel se concretize, eles são muito importantes. Por quê? Porque a nossa competição com outros ativos, né? Com fundos de investimento, com renda fixa, com renda variável, com todos os fundos, né? Vai continuar a ser um investimento altamente atrativo, lembrando que a gente não vende muito para investidor, a gente vende muito primeira moradia. Né? Os números que o Meschini mostrou aí, tem muito apartamento de 1 e de 2 dormitórios que são do programa Casa Verde e Amarela, o Minha Casa Minha Vida. Né? A grande maioria das pessoas compra o seu primeiro imóvel. Né? Mas pessoas de São Paulo, do interior de São Paulo, é só andar no Gonzaga ou andar na praia de Santos e ficar olhando a placa dos carros, vocês vão ver carro de todo o interior de São Paulo, vocês vão ver carros de Minas Gerais, vocês vão ver... Né? Aí é uma segunda moradia. Né? Mas nós vamos continuar com esses fatores deixando o imóvel com alta atratividade. Os índices de confiança a cada mês sobem mais, né? Quer seja a confiança do consumidor, da indústria da construção, do comércio, da indústria. Né? E um problema que nós temos é a questão dos desocupados, antigamente chamado de desempregados. Né? Nós temos um alto índice de desocupação no país, isso ainda vai perdurar pelo ano de 2021, e nós temos que aprender a conviver com isso. Não tem jeito, gente. Né? Por mais que a gente tenha criação de empregos, nós vamos sofrer com isso. Né? A importância da construção civil, se vocês olharem na geração de trabalho formal, carteira assinada, né? No ano de 2018, o Brasil criou 546 mil empregos, a construção civil foi positiva. No ano de 2019, 644 mil novos empregos, a construção civil foi responsável por 11%. E esse ano, que quando se olha no Brasil, quando se olhava em setembro, com menos 560 mil empregos, a construção civil tem colaborado e criou 102 mil empregos positivos. A construção civil e o agronegócio, em 21 estados do país, são os dois setores que estão positivos em termos de emprego. Então, isso mostra a assertividade que o governo teve em manter a nossa indústria vamos dizer, aberta. Né? O que aconteceu com a Baixada Santista e com todo o país? Um alto índice de urbanização nos últimos anos. Para vocês terem ideia, em 1980, a população aí da Baixada Santista era de 800 mil habitantes. Né? Sabia disso, Meschini? Né? A população praticamente dobrou. A população praticamente dobrou do ano de 80 até 2020. Hoje nós temos 1,5 milhão de pessoas vivendo aí no Guarujá, na Praia Grande, Santos e São Vicente. Né? Uma outra coisa que ajuda muito na venda imobiliária são os casamentos e divórcios. Né? Eu sempre brinco que quem casa quer casa, né? E quem divorcia precisa de uma outra casa, né? Não tem jeito. Né? E vocês vejam aí que anualmente na Baixada Santista, pegando aí essa série histórica aí do IBGE, né, de 2014 a 2018, nós tivemos aí uma média de 11 mil arranjos familiares que se modificaram. Tudo isso para nós é mercado. O crescimento da urbanização é mercado e o crescimento, vamos dizer, a movimentação desses arranjos familiares é mercado para nós. Né? Falar um pouquinho de financiamento para vocês. Os financiamentos com a poupança. Os anos dourados foram os anos de 2013 e 2014, mas eu posso adiantar para vocês que este ano, que até setembro acumulava aqui a aplicação de 79 bilhões, já foi para 92 bilhões com as aplicações
de outubro, foi o dado que saiu hoje, que eu estava comentando da BCIP, e que provavelmente a gente vai fechar o ano de 2020, é impressionante essa performance de financiamento com recurso da caderneta de poupança, nós vamos fechar no mesmo patamar, provavelmente, de 2013 e 2014. Ou seja, o crédito imobiliário voltando na mesma velocidade que está voltando o mercado imobiliário. Né? Os financiamentos para aquisição e construção. Também, lembrando que a aquisição financia imóveis novos e usados, e construção financia principalmente o plano empresário, vocês vejam que aqui nós tínhamos 9 bilhões e 200 de plano empresário, foi o pior ano da série histórica. Tivemos aqui, de 2011 a 2014, praticamente 30 bilhões por ano. Esse ano já estamos com 21 bilhões, com os números que saíram hoje da BCIP, de 20, 21 bilhões. Né? E nós já vamos voltar aqui, vamos deixar para trás o ano de 18, 17, 16, 15, tanto nos financiamentos para aquisição, como nos financiamentos para a construção. Uma coisa que nos dá muita tranquilidade, e também dá muita tranquilidade aos bancos, é que, mesmo a gente tendo atravessado a pior crise que essa república já atravessou, principalmente nos anos de 14, 15, 16, né? Inclusive com um processo de impeachment, com a assunção do presidente Temer, né? Com o começo das reformas, né? Reforma trabalhista, com a terceirização, e com outras, o teto de gastos, e com tudo que começou no governo Temer, e com algumas reformas que continuaram, poucas, né? Mas que continuam no governo Jair Bolsonaro, né? O crédito imobiliário se mostrou o crédito bancário do sistema financeiro nacional com a menor inadimplência de pessoa física. Então, por mais que todos tenhamos sofrido nos anos de 14, 15, 16, e as pessoas estejam sofrendo, né? As pessoas físicas, os efeitos da pandemia, nós temos dados aí, a última barra são já 6 meses de 2020, né? Do balanço da BCIP, a nossa inadimplência de crédito imobiliário nunca ultrapassou 2% desde 2012, e os financiamentos com alienação fiduciária nunca ultrapassaram 1,7%. Isso significa que o brasileiro que faz financiamento ele paga uma parte do preço muito grande. Né? Então, quando ele financia com recurso da poupança, ele já pagou, em média, 35% do valor do imóvel. Então, para ele perder esse imóvel, ele vai pensar 2 vezes. Né? O brasileiro deixa de pagar outras dívidas nas dificuldades, mas ele preserva o seu imóvel. Né? E a alienação fiduciária, que veio para dar uma maior garantia para os financiadores, né? Tem se mostrado eficaz nessa questão da inadimplência. Não é por outro motivo que os bancos estão acelerando no crédito imobiliário, estão baixando taxa, estão dando novas opções de financiamento. Né? Hoje nós temos opção de financiamento a 5,4% ao ano, por exemplo, no Banco Itaú. Né? É inimaginável, há 1 ano atrás, a gente pensar isso. Há 5 anos atrás, então, a taxa de juros média era 11%, 12%. Né? Hoje, a taxa de juros média está a menos de 7%. Né? Então, é só procurar condição, é só pesquisar, que os bancos estão fazendo. Não tem previsão de faltar dinheiro para o sistema, não tem previsão, muito ao contrário, continua entrando muito dinheiro na poupança, e o fundo de garantia, apesar de todos os efeitos de medidas populistas, né, e cada vez que acontece uma crise, o governo inventa um saque novo do fundo de garantia, nós já temos pelo menos preservados de 2021 a 2023 os orçamentos do fundo de garantia iguais aos de 2020. Então, isso vai indo muito bem, obrigado. Né? Poupança crescendo muito, muito, né? O que mostra que nos próximos 12, 24, 36 meses não faltarão recursos para financiamento. Né? Eu gosto muito de mostrar esses
essas estatísticas, elas têm um lado bom e elas têm um lado ruim. Eu vou deixar para mostrar o último slide que vou traduzir o slide para vocês. Total financiado pelos bancos até setembro, né? 78 bilhões e 800. Né? Quem financia? Né? São esses bancos aqui. Isso tem um lado bom. A Caixa Econômica ela detém 70% do mercado de crédito imobiliário no país, né? E dos financiamentos com caderneta de poupança ela detém 44%. O Bradesco, com 20% praticamente, 19,8% de todo o financiamento, o Itaú com 17,9% e o Santander com 12,4%. Banco do Brasil, que acelerou as suas aplicações no mercado imobiliário no início do do programa Minha Casa Minha Vida, não se deu bem, né? E vai voltando vagarosamente para esse mercado, aplicou esse ano, vamos dizer, 1/4 do que aplicou aí o Banco Santander, que é o 4º lugar. Né? Isso são boas notícias? São, porque o crédito imobiliário nesses 4 bancos está fluindo satisfatoriamente. A má notícia para nós é que nós temos 95%, 96% do crédito imobiliário concentrado em 4 bancos. Isso não é bom. Isso gera competitividade, mas poderia gerar muito mais competitividade se, ao invés de estar distribuído em 4 bancos, tivesse distribuído em 10 bancos, em 20 bancos, em 30 bancos. Né? Então, o Banco Central vem fazendo um trabalho muito forte. Nós, lá da CEBIC, estamos participando desse trabalho, para que as fintechs, essas novas empresas do mercado financeiro, possam, no futuro, trabalhar com o mercado imobiliário, para que as cooperativas de crédito, essa Sicob, essa Sicredi, esse Bancop, né, e outras cooperativas que existem, possam trabalhar com crédito imobiliário, para ver se a gente começa a desconcentrar um pouco o crédito imobiliário, que hoje, repito, 95% está concentrado em 4 bancos. Isso é um problema, mas o sistema financeiro nacional, aí envolvendo todos os créditos que tem no Brasil, 80% são concentrados nesses 4 bancos. Desculpa, incluindo o Banco do Brasil. Ou seja, existe uma alta concentração bancária no país e a gente espera que, com o tempo, isso possa se diluir em outros bancos, em outras fintechs, em outras cooperativas de crédito. Né? Parece que a gente vai voltar ao tempo, né, que eu cheguei, por exemplo, na Caixa Econômica, nos anos 70 para os anos 80, onde existiam muitas entidades que trabalhavam com crédito imobiliário. Né? Depois nós tivemos um problema em 1986, com a extinção do BNH, e os bancos múltiplos foram comprando essas entidades, e hoje existe essa concentração muito grande. Vamos lá. Meschini, o mercado imobiliário nacional não está diferente do que você mostrou aí da Baixada Santista. Né? Repetindo, ontem nós fizemos uma coletiva de imprensa, eu, o presidente Zé Carlos Martins, da CEBIC, né? O Fábio Tadeu, da Brain, que nos ajuda muito aí pelo país inteiro, né? E nós apresentamos o resultado da consolidação de 150 cidades do país. E os números são esses. Em termos de unidades lançadas, comparando os 9 meses de 2020 com os 9 meses de 2019, nós estamos com um decréscimo, esse total aqui embaixo, né, de 27,9%. Ou seja, nos primeiros 9 meses do ano passado, lançamos 118 mil unidades, e nesses 9 meses desse ano, lançamos quase 86 mil unidades. Em compensação, as vendas desse ano, dos 9 meses, está superando as vendas dos 9 meses do ano passado. Ou seja, nós, em todas as regiões do país, nós estamos com crescimento de vendas, né, absoluto. Né? No Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste menos, porque a capital de São Paulo sofreu. O ano passado nós vendemos quase 50 mil unidades, lançamos quase 66 mil unidades, vocês imaginam, né?
Então, o menor crescimento aqui é no Sudeste. Mas a boa notícia é que, mesmo lançando 85 mil unidades, nós já vendemos esse ano, nessas 150 cidades, nessas cidades que nós consolidamos as pesquisas, 8,4% em unidades a mais que o ano passado. Né? Então, só mostrando para vocês, o que nós vendemos em 2019, 130 mil unidades. O que nós vendemos em 2018, 118 mil. Em 2017 e assim por diante, já dá para perceber que a hora que a gente juntar aqui o último trimestre do ano, nós vamos ter uma venda bastante superior, eu estimo em 10% a 15% esse ano, nestas 150 praças, bastante superior ao ano de 2020. E como não poderia deixar de ser, né, a gente está tendo uma queda acentuada na oferta final disponível, a mesma coisa que está acontecendo aí na Baixada Santista. Né? Nós terminamos o ano de 2019 com uma oferta não vendida nessas praças de 188 mil unidades, caiu para 173, caiu para 159 e agora caiu para 151 mil unidades. Ou seja, se vocês lembrarem que eu falei que em 9 meses nós vendemos 129 mil unidades, praticamente, essa oferta final não vendida, né, de 151 mil unidades, não preocupa o mercado. Muito ao contrário. Né? Ela poderá ser escoada aí em até 9 meses, né, até 10 meses, né, o que pode ocasionar, e eu estou prevendo isso para quase todos os mercados em 2021, um aumento real de preço. Mas vamos lá. Falar um pouco da importância, né, do programa Casa Verde e Amarela no país. Né? De tudo que se lançou nesse terceiro trimestre, 55% praticamente no país é Casa Verde e Amarela, e de tudo que se vendeu, 53%. Você não tem muito Casa Verde e Amarela em Santos, né? Mas você vai achar muito Casa Verde e Amarela lá em Praia Grande, você vai achar muito Casa Verde e Amarela, tenho a impressão que no Guarujá. Algumas... São Vicente um pouquinho também. São Vicente um pouco. Né? Mas eu gosto de reforçar, e fiz isso ontem com a imprensa, que o mercado imobiliário nacional depende, 75% do mercado imobiliário nacional depende do Casa Verde e Amarela. Vocês podem ver que só onde nós temos amostras, que são 150 das principais cidades do país, não está aqui grandes cidades com 100, 200, 300, 400 mil habitantes, né? Onde existe muito o programa, né? Já a representatividade aí é em torno de 55% nos lançamentos e 53% nas vendas. Né? Mas quando a gente pensa em termos do país, né, o nosso feeling, a nossa estimativa é que 75% a 80% do mercado imobiliário do país hoje depende do programa Casa Verde e Amarela. Né? E, finalmente, mostrar para vocês o que está acontecendo no mercado imobiliário da cidade de São Paulo, né? Que, com o crescimento que nós tivemos, de 16 para 17, 16 foi o pior ano do mercado em São Paulo. Foi o pior ano. Deve ter sido também aí na Baixada. E aqui também. 15, 16. Crescemos em 17, crescemos em 18, crescemos em 19, né? E falamos, nós vamos arrebentar a boca do balão em 20. Aí veio a pandemia. Né? Então, esse é o reflexo do mercado nos últimos 15, 16 anos. Né? Para vocês terem ideia, a gente lançava uma média de 32 mil unidades na cidade de São Paulo, né? Olhando toda a série histórica. E o ano passado nós lançamos 65 mil unidades na cidade de São Paulo. Por que isso vem acontecendo? Vem acontecendo porque, a partir de 2016, apesar da gente ter uma série de restrições na lei de zoneamento, nós tivemos uma série de benefícios para a habitação de interesse social na cidade de São Paulo. Então, o programa Casa Verde e Amarela ganhou significância. Né? No próximo slide eu vou mostrar isso para vocês. Né? Mas o que interessa dizer para vocês é que este ano
Nos 9 primeiros meses, nós lançamos 35 mil unidades, e os lançamentos de outubro já foram de mais de 6 mil unidades. Então, 2020 já será o melhor ano, o segundo melhor ano em número de lançamentos em São Paulo, mesmo que não se lançasse nada em em novembro e dezembro, porque os números de outubro eu já tenho. E o número de vendas, nós já vamos atingir também no mês de outubro, provavelmente, patamar aí de 31 a 32 mil vendas. Ou seja, eu tenho a impressão que nós vamos ter o segundo melhor ano de vendas também no mercado imobiliário da cidade de São Paulo. Segurança para dizer que será o segundo melhor ano de lançamento desde 2004, eu já tenho, e uma certa segurança para dizer que será o segundo melhor ano em vendas também, e vou mostrar isso para vocês. Aqui são a comercialização de unidades. Então, vamos lá. Nós vínhamos comercializando uma média de 29 mil unidades por ano, desde 2004 até 2019, 28, 29 mil, e o ano passado nós vendemos 49 mil unidades. Já foi o melhor ano da série histórica, e eu tenho certeza que, quando acoplar aqui a pesquisa de outubro, que nós estamos terminando amanhã de manhã, com 6 mil unidades lançadas, e eu ainda não sei com quantas vendas, mas seguramente eu já vou ter o melhor segundo ano também aqui em vendas na cidade de São Paulo. E o mais interessante, quando a gente vai ver o que está vendendo, é que, por exemplo, no mês de agosto, o que vendeu mais foi apartamentos de 2 dormitórios, metragem menor que 45 metros, preço até 240 mil, Casa Verde e Amarela, os imóveis econômicos, mas, mesmo assim, o médio e alto padrão teve uma velocidade de vendas muito grande, um VSO muito grande, 17%. Em setembro, já mudou, porque nós tivemos grandes lançamentos de 4 dormitórios. Então, o que vendeu mais no mês de setembro foram apartamentos de 4 dormitórios, metragem acima de 180 metros, preço acima de 1,5 milhão, mesmo assim, um VSO de 12,1% nos econômicos, e um VSO total de 13,9%. Ou seja, gente, por mais incrível que possa parecer, o mercado em São Paulo está bom para o programa Casa Verde e Amarelo, está bom para apartamentos de 1 dormitório, está bom para apartamentos de 2 dormitórios, está bom para apartamento de 3 dormitórios e está bom para apartamento de 4 dormitórios. Por quê? Porque aquele crescimento que nós tivemos em 17, 18 e 19, ainda nós não conseguimos atender nem a demanda que estava reprimida lá por aqueles anos, os anos de 14, 15 e 16 que o mercado embicou. Então, eu tenho dito o seguinte, Meschini, e dito e escrito e pensado o seguinte: a expectativa que nós tínhamos em 2020 total, nós estamos passando para o ano de 2021. Agora, perto do que a gente imaginava que seria o mercado em março e abril, nós temos que estar muito felizes com os resultados que nós estamos tendo. Sem dúvida. A cada mês, a cada trimestre que vai, a cada mês que passa, nós vamos reduzindo esse gap de lançamentos e continuamos vendo as vendas crescendo. Eu acho que é isso que é importante para o nosso mercado. Está acontecendo aí na Baixada Santista, está acontecendo aqui, está acontecendo nos mercados no Brasil. Eu acho que é isso que é importante dizer para quem está nos assistindo. E, para finalizar, eu mostro sempre esse levantamento que foi feito pelo FIPE-ZAP. Ele foi comparar o preço do imóvel em São Paulo com o preço do imóvel no Brasil, com aplicações em CDB, com aplicações em poupança, mas num período de 10 anos, gente. Não dá para a gente imaginar que uma pessoa vai comprar um imóvel porque ele vai valorizar, que é muito aquele comprador, Meschini, que teve em 2011, 2012, e que é ruim para o nosso mercado, era aquela pessoa que estava comprando e achando que no ano que vem vai estar valendo 20%, 30% a mais o imóvel. Nós não vendemos ações na Bolsa. Nós vendemos um bem de alto valor agregado. A maioria das famílias vai comprar um só na vida.
né? Mas vai comprar, né? E quando a gente tem a gente para um pouco para pensar e compara com outros ativos, né? A gente vai ver que imóvel, em médio e em longo prazo, é a melhor aplicação que existe. Aqui não está nem, vamos dizer, nesse imóvel em São Paulo, que rendeu 16,9% ao ano, não está a renda do aluguel, só está o aumento do preço que o imóvel teve nesse período, né? Nem no imóvel no Brasil, né? Então, o que eu posso dizer para vocês? Está num momento muito fácil da gente defender o nosso setor, né? O imóvel está bom para comprar, para morar, o imóvel está bom para comprar, para alugar, e o imóvel está bom para quem está morando de aluguel, para pensar bem se não vale a pena comprar aquele imóvel, né? Basta ter aí 20% de poupança, seguramente hoje ele vai estar pagando uma prestação muito próxima do aluguel, né? Os únicos senões que a gente tem para o ano que vem, né? Como nós do Secov nós não fazemos política partidária, eu diria que um senão na cidade de São Paulo, né? Não vou falar isso. Mas como nós não fazemos política partidária, nós não somos nós não somos a favor deste governo ou daquele governo, né? Parar as reformas é muito ruim. Furar o teto de gasto é muito ruim. Esquecer a política fiscal, de responsabilidade fiscal, é muito ruim, né? Deixar para trás tudo que nós evoluímos nessa quarentena em termos de tecnologia. Eu tenho certeza que a empresa do Meschini passou a atender muito mais pela web, né, do que presencialmente nesse período, né? Não o atendimento 100%, mas a jornada do comprador hoje ela é muito mais na web do que presencial, né? Em alguns casos, né? Em alguns casos o presencial é dar uma passada no local para confirmar, né? Ou ver o imóvel propriamente dito, né? E para nossa tristeza ou para nossa alegria, né? O Brasil cresce, para vocês terem ideia, aproximadamente 1.200.000 a 1,5 milhão de domicílios permanentes por ano. Vou repetir. O Brasil cresce 1.200.000 a 1,5 milhão de domicílios por ano. Por mais que a gente produza, e a gente sempre tem que tomar cuidado para não exceder na oferta, né, sempre faltarão produtos imobiliários para atender a demanda. Nós estamos produzindo no país esse ano em torno de 700.000 unidades com recursos da poupança e do Fundo de Garantia, do programa Casa Verde e Amarela. Você tem o pessoal de loteamento fazendo aí milhares de lotes urbanizados, que também é uma outra forma de você vir a proporcionar um domicílio permanente, mas nós não temos problema. Quando a gente olha para frente, com todos os estudos que já foram feitos, e fica imaginando uma demanda futura, né, a gente não vê problema de demanda. Finalmente, né, acontecer alguma catástrofe, né? O que pode mudar todo esse quadro que, por hora, está positivo para o mercado imobiliário? Por exemplo, o ministro Paulo Guedes se encher o saco, desculpa a expressão, pegar o boné e ir embora e esquecerem tudo que esse ministro da Economia e toda a equipe dele vem implantando no Banco Central de autonomia, né? Tem que fazer uma reforma administrativa, tem que fazer uma reforma tributária, né? A gente só precisa convencer o judiciário, os funcionários públicos que precisa fazer uma reforma administrativa, né? Ainda tem muita dúvida sobre a reforma tributária, né? Mas com a manutenção do ministro da Economia e da equipe econômica que está aí, um pouco de ambiente bom para a gente poder voltar, né? Eu hoje, quando estava voltando aqui para casa, né, para fazer essa live com vocês, ouvi uma notícia que seria o nosso ministro da Fazenda, o Valderi, hoje fez uma apresentação no Senado, que ele disse que o país esse ano vai perder 4,5% de PIB, né,
Todo mundo imaginava no começo da pandemia que seria 9%, 10% de PIB. Né? Perder 4,5% é muito ruim, mas serão só 4,5%, e que existe, com a força que já está se assistindo, com esse terceiro trimestre, e com a força que eles estão esperando a economia entrar no início do ano, nós podemos, ano que vem, crescer 3,2% de PIB. Se o PIB crescer 3,2% do PIB, a gente tiver essa taxa de juros baixa, a inflação sob controle, né? O nosso mercado imobiliário vai ter um ano de 2021 bastante promissor. Né? Isso aqui não é... O Meschini usou uma expressão que nós somos otimistas, e nós que trabalhamos com imóvel temos que ser, né? Eu que há 40 anos enfrento todas as crises que o mercado imobiliário teve, né? A primeira delas em 82, quando o preço de venda era mais barato do que o custo de construção. Né? Então, vocês imaginem o que a gente já passou de crise, né? Os planos econômicos, as tablitas, as tabelas. Né? E eu diria para vocês que, do ponto de vista da economia, nós estamos num momento bastante favorável. Isso aqui não é pensamento de Poliana, não, que está dando tudo certo, que vai continuar dando certo. Né? Se não houver nenhuma mudança drástica na condução do país, né? Se não houver nenhuma expansão inflacionária, sair de uma inflação aí de 3% para 15%, se a taxa de juros continuar nesses patamares, nós vamos ter um ano de 2021 melhor do que o ano de 2020, que já foi melhor do que jamais a gente imaginava nos meses de março e abril desse ano, no início da pandemia. É isso que eu queria colocar para vocês. Eu estou à disposição de vocês aí, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser trocar alguma ideia, e agradecer aí o convite da Vice-Presidência do Interior, do Meschini, e cumprimentar todos os meus amigos aí de Santos, que são muitos, né? E são muito queridos. Ok? Muito obrigado. Você é muito querido, o pessoal aqui, o Besquisa, o Renato, todo mundo gosta muito de você, só fala do Celso. Celso é parceiro. É torcedor do Peixe também. Isso aí. Uma pergunta que eu queria fazer para você. Você acha, lógico, eu tenho a mesma consciência que você, que o ano que vem a gente deve voltar em V, mas você acha que pode faltar imóvel para os próximos anos, aqui na Baixada e aí em São Paulo ou não? Porque eu tenho medo que o pessoal não lance, com medo da pandemia, e aí, lá na frente, você acha que pode faltar? E como fica usado nesse meio dessa bagunça toda? Não. Se eu não mandar um alô para a minha sobrinha, que está assistindo aí, a Fabiana, então mandar um beijão para a Fabiana, que eu não vejo faz tempo. Está com a gente aí há muitos anos. Né? Fabiana é parceira há anos, né? Deixa eu fazer uma colocação para vocês. Eu acho que os estoques estão se reduzindo no país inteiro. Agora, o nível de financiamento mostra que nós estamos tendo muito financiamento móvel usado. Ou seja, falando português, o grande mercado imobiliário, por exemplo, o seu setor de intermediação, são os imóveis secundários, são as operações secundárias. Por quê? Nós não temos estatística no país, mas as estatísticas dos Estados Unidos, da Europa, dão conta de que a cada imóvel novo que você produz e vende, você tem 7 transações de imóveis usados, de mercado secundário. Então, se eu estou falando aqui no Brasil, só para dar ideia desses números, né? A gente olha os números às vezes e faz conta. Se eu estou falando que nós vamos produzir esse ano 700 mil imóveis no país, provavelmente a gente vai ter 5 milhões de transações imobiliárias no país. Desses 700 mil, 5 milhões, é tudo imóvel, né? É a salinha, é o apartamento usado, dormitório, 2, 3, 4. Eu tenho a impressão que, se continuar a baixar os estoques de imóveis como estão baixando, e se a gente continuar no mercado demandado da forma que está durante o ano inteiro de 2021, nós vamos ficar com pouco imóvel pronto e nós vamos ter um aumento real de preço. O aumento real de preço já está ocorrendo. Ele ainda é pouco perceptível,
Mas se você olhar o FISAC, se você olhar os índices da própria BCIP, que levantam o preço também, você vai ver que já está tendo um aumento real em relação à inflação, em relação ao INCC. No país, que nós temos esse levantamento, já nos últimos 12 meses nós temos um aumento real em torno de 4%. Quanto mais cair esse nível de imóvel, e se o mercado continuar com essa aderência que está, provavelmente o preço vai subir. Então, eu prevejo um aumento de preços, não só aí na Baixada Santista, que já não é 100 horas também. Eu sei que o preço praticado aí é um preço que, se não me... Eu vou correr o risco de falar, não tem problema. Deve ser o mesmo preço de metro quadrado 2012, 2013. Eu não lembro daquela série que nós mostramos aí, mas deve estar muito próximo disso. O Domingos mandou um abraço para você aqui, o Besquis, o Renato, a turma toda aqui da Baixada, estão esperando passar o Covid para a gente vir para um jogo do Santos aqui, Celso. Vamos. Se Deus quiser. Deixa eu colocar um pouquinho aqui das considerações finais. Eu acho que queria falar para todo mundo que essa live nós vamos estar disponibilizada no YouTube, porque você deu números fantásticos aqui para a gente. Eu achei que foi demais. Eu não consegui nem falar, cara, porque eu fiquei tão concentrado nos números e na apresentação que foi muito bom, muito bom. Então, eu queria te avisar, Celso, estava dando uma microfonia agora nos últimos minutos do teu áudio. Deu para escutar, mas estava dando dar uma ajeitadinha aí. Não, tá dando uma microfonia, ainda bem que foi agora no finalzinho, que deu para falar live direto. Tem jeito. Agora não tem jeito. Sempre acontece, né? Essas são as coisas da web. Não, estava indo tudo muito perfeito, deu um áudiozinho agora, mas a gente já está finalizando. Eu queria agradecer muito você, falar que nós estamos com essa apresentação no YouTube e no site do Secov, a gente vai ter toda essa apresentação. Para mim foi maravilhoso, foi rápido demais, a gente já passou aqui 1 hora, eu fiquei aqui hipnotizado, a ideia era você falar mesmo. Eu quero agradecer todo o meu pessoal aqui da Baixada. Tem sido um ano foi difícil para nós, Celso, porque o Secov aqui, a gente fazia sempre uma reunião, a gente sempre se encontrava, e com o Covid a gente se afastou um pouquinho. Então, o pessoal da Praia Grande, do Guarujá, de São Vicente, de Mongaguá, a gente acabou ficando muito só no WhatsApp, na internet, e a gente sabe que não vê a hora dessa vacina vir para a gente poder se encontrar de novo, se encontrar em São Paulo, voltar a interagir, porque faz falta isso para o Secov e eu acredito para o mercado. O mercado da Baixada é uma coisa assim que é assustador o que a gente tem de força nesse mercado, né? O pessoal tem um poder aquisitivo forte. E eu acredito, como você, que vai ter uma subida para 2021 e essa subida vai acentuando um pouquinho para frente por causa do estoque, desse movimento dos usados com novos aqui. Eu tenho sentido o que você falou aí, é muito forte aqui nos usados. Os usados têm faltado novo usado, por incrível que pareça, né? A gente sabe que o estoque do novo pronto tem incomodando um pouquinho os usados, mas a força dos usados ela tem que ser retomada porque ela é fundamental para todo esse processo nosso, né, Celso? E a gente sabe que aqui na Baixada a gente tem essa como você falou, essa esperança de que os terrenos se adequem e a gente consiga ver a Casa Verde e Amarela voltar a esses patamares melhores aqui para nós, porque a gente precisa do econômico. A gente tem um déficit habitacional forte e a gente sabe que esse déficit habitacional ele é muito necessário ao econômico, né? O econômico não é só alto padrão, né? A cidade tem evoluído, crescido muito, mas a Baixada toda, né? A gente não tem só Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande. A gente tem Mongaguá, a gente tem Betioga muito forte, a gente tem Aém crescendo, a gente tem Peruíbe, a gente tem todos os novos municípios aqui embaixo com uma vontade, com uma força para poder botar o mercado lá para cima. Obrigado, viu, meu amigo? Melhorou aí o áudio aí, não? Acho que não, tá ainda meio ruizinho. Queria agradecer você. Queria te agradecer mesmo. Pedir obrigado aí agora, não dá para falar, né? A gente já deu o nosso tempo. E agradecer a todo mundo que participou. Muito, muito, muito obrigado. A gente estava sempre preocupado aqui na Baixada em fazer
Essa apresentação a gente fazia sempre no meio do ano, lembra? Quando a gente vinha aqui, mostrava para todo mundo, e sempre tinha 100, 200 pessoas. E, se Deus quiser, o ano que vem, nós vamos conseguir fazer que a vacina venha logo para ajudar a gente, né, Celso? Obrigado, irmão, viu? Muito obrigadão, viu? Obrigado de coração. Fica com Deus. Tchau, tchau.